Olá, bem-vindos aos Objetos com História, ou com muitas histórias. Semana passada falámos do parto e do parto ao longo da história, e agora vamos falar da criatura. A criatura que era o bebé, como se chamava à criança que acabava de nascer, e é fascinante. Há um livro, eu agora vou deitar a criatura, que é a fada daqui de nossa casa, e mostrar-vos um livro chamado Nascer em Palácio, sobre o ritual do nascimento na corte dos Áustrias. Este livro é um livro académico, de uma Maria Cruz de Carlos Varona, é um livro em espanhol, é um livro académico, mas é um livro fascinante, com todos os pedaços de história, não só sobre o parto, como sobre o bebê. Portanto, a criatura nascia, e quando a criatura nascia, fazia-se a mesma coisa que se faz hoje, ou seja, duas prioridades: uma, cortar o cordão umbilical, e o segundo, desimpedir as vias respiratórias para garantir que o bebê era capaz de respirar. Mas, curiosamente, neste tempo e muito antes disto, fazia-se muitas vezes com mel no dedo da ama ou da comadre, que era o nome da parteira, ou da comadre, punha o dedo dentro da boca, limpando a garganta, e porque se acreditava que aquele sabor ao mel, logo de início, seria um bom augúrio de uma criança doce e de boas falas. Hoje não fazer, porque aparentemente o mel, em alguns casos muito raros, antes dos 8 meses, eu não sei os detalhes, pode causar algumas reações, mas a verdade é que era isto que se fazia. A outra coisa era envolver, esfregar o corpo do bebê para ele readquirir o calor, muitas vezes com ervas aromáticas e sal, e depois fazer isto sempre, de preferência, em frente de uma lareira, mesmo num tempo já de verão, para garantir que o bebê mantinha a temperatura do corpo, porque os bebés muitas vezes não controlam ainda logo naquele momento a temperatura. A fase seguinte era de enfaixar o bebê. Enfaixar parece-nos muito estranho, mas desde as nossas presépios, que temos o menino Jesus enfaixado, era passar-lhe. Estava-se na altura que isto ia fazer com que as pernas do bebê ficassem mais direitas e os membros ficassem mais direitos. Mas, curiosamente, neste tempo já dos Áustrias, havia a recomendação de que no momento da amamentação se desenfaixasse a criança para lhe libertar os braços. Para quê? Para que ela pudesse tocar no peito da ama ou da mãe, mais raramente, porque as rainhas e as princesas muitas vezes não amamentavam, para tocar na pele, porque o contacto da pele com a pele era tão importante. Ora, nós hoje sabemos isso, voltamos a relembrar, porque parecem sempre descobertas, mas no fundo não são mais do que esquecimentos que por alguma razão a moda fez esquecer e que depois são redescobertos, que a pele com a pele é importantíssimo. E, portanto, este bebê tinha que ter as mãos livres para tocar o rosto, a pele da ama, o peito da ama, e sentir, porque isso ajudava ao seu desenvolvimento. Mas por falarmos de amas, muito poucas rainhas amamentaram os seus bebés, e isto era por duas razões: uma prática, porque em princípio teriam que voltar ao seu dia a dia ou aos seus cargos de governação, nomeadamente, mas sobretudo por uma razão muito cruel. As rainhas eram pensadas, basicamente o seu valor de mercado era se eram férteis e capazes de produzir muitos filhos. A taxa de mortalidade era muito grande, portanto, ter um quarto, uma casa cheia de crianças não significava que chegassem à idade adulta,
muitas ficavam pelo caminho, quase 50% ficavam pelo caminho, portanto, o facto de dizer já tenho 2 ou já tenho 3 não era suficiente garantia. E, portanto, as mulheres tinham que voltar rapidamente à fertilidade e, portanto, cortar rapidamente com a amamentação, que atrasa durante um tempo por um benefício da natureza inteligentíssimo, que é uma tentativa exatamente de espaçar os filhos uns dos outros, para dar à mulher a oportunidade de se recuperar e de poder amamentar aquela criança. Até muitas vezes nós pensamos hoje que as crianças, esta moda de amamentar até tarde, estes príncipes todos eram amamentados pelo menos até aos 2 anos de idade. A comida era introduzida, mas continuava a amamentar. E se nós hoje sabemos que os anticorpos que se transmitem através do leite, compreende-se que então, neste tempo em que a saúde era tão frágil, ainda mais importante eram. Mas havia um medo e um terror enorme destas mães, como de todas as mães, mesmo hoje, que pudesse acontecer algo de mal ao filho. E, portanto, estas crianças, então, estas dos Áustrias, e que, portanto, isto são modas, e, portanto, as nossas também, o nosso Dom Sebastião deve ter sido cheio, enchido de relíquias, medalhinhas, tudo isso que era posto com pequenos alfinetes ou cozido às faixas que envolviam o bebê, no sentido de manter os espíritos maus e o diabo longe da criatura. Infelizmente nem sempre conseguiam protegê-las, mas eu acho que nós todas, avós, mães, sabemos isto. Enquanto estamos a fazer alguma coisa, sentimos que de alguma maneira estamos a ser proativos na defesa daquela criança, e pode não resultar em nada, mas pelo menos sentimos que tentamos. E por falar em amamentar e em amas, é muito importante perceber que se o sangue, se as virtudes, supostamente, de um rei passavam pelo sangue, ou da nobreza, passavam pelo sangue para os seus descendentes, daí a diferença entre legítimos e ilegítimos, todo este cuidado do sangue puro ou do sangue passado com qualidades. O leite era considerado sangue branco, ou seja, também passavam através dele não só as virtudes, como a falta de virtudes. Daí que a ama era escolhida com todo o rigor, entre damas, normalmente, não como nós imaginamos, entre mulheres do povo, mas entre damas que tinham já os seus próprios filhos, para estarem, portanto, a ter leite naquele momento, tinham que ser pessoas que tivessem um filho também recém-nascido ou de muito pouca idade, e essas amas então amamentavam estas crianças reais. Mas há um nome muito interessante, que é os filhos destas amas ficam com uma ligação aos filhos dos reis que foram amamentados. Portanto, a ama, a ligação entre os filhos biológicos da ama e os filhos de leite da ama tornam-se entre si irmãos colaços. Dom Manuel teve sempre o seu irmão colasso ao seu lado, como o seu melhor amigo, Dom Manuel I, mas, por exemplo, Isabel de Borgonha tinha um irmão colasso rapaz, sendo ela rapariga, que a acompanhou e que foi o procurador dela até ao fim da vida, mesmo quando ela estava na Borgonha. Portanto, há laços paralelos aos de sangue entre estes irmãos. Esta criatura era vigiada e tinha, normalmente, nestas grandes famílias, um berço portátil, que se poderia levar para onde a pessoa fosse, mesmo dentro de casa, para pôr mais perto da lareira, para pôr mais longe, e um berço de aparato, portanto um berço de estado, no fundo, para ser posta antes do batizado, no fim do batizado, para ser apresentada às pessoas. Aliás, o batizado era feito o mais rapidamente possível,
porque se acreditava que isso era importante para as crianças. A tradição portuguesa é de ser rápido, a espanhola já é um bocadinho mais dilatado no tempo. A mãe não estava geralmente presente no batizado, porque exatamente até aos 40 dias após o parto não podia sair dos seus aposentos porque estava supostamente impura, até ter uma cerimónia religiosa que a libertava do sangue. No fundo, a mulher continuava a ter uma hemorragia e até parar era considerada impura. Muitas razões há para estes mitos que depois se transformaram em regras, mas também há que todas as mães e pais do século XXI adorariam ter, que era um embalador, o Rockabye Baby. Portanto, estes berços embalavam-se e tinham pessoas para embalar o bebê, para a mãe ir descansar um bocadinho, a mãe também descansar e haver alguém a embalar o bebê. Tanta atenção quando dizemos que hoje os bebés são mimados, porque andam sempre ao colo da mãe, são mimados porque são aleitados até muito tarde. Atenção, porque isto era mesmo assim. As crias eram mesmo para ficar junto da mãe ou do adulto que tomava conta delas, e são programadas para querer o conforto humano e querer a companhia humana, exatamente porque, se voltarmos ao tempo das cavernas, e temos que voltar para compreender que a nossa natureza é sobretudo uma natureza animal, um bebê que ficasse desprotegido, que ficasse sozinho, que ficasse esquecido e que não gritasse para ser libertado, era um bebê que provavelmente ia morrer. Portanto, eles estão mesmo programados para ficarem encostadinhos a nós.